Pessoal, hoje com vocês um Icon IC9100, um rádio relativamente raro aqui no Brasil, completíssimo, top de linha, uma construção fenomenal, equipamento muito robusto, muito bem projetado. Aqui etapa amplificadora de HF 6 metros, parte do Low Pass Filter, temos aqui a parte de transmissão de VHF e UHF. O rádio, o dono desse equipamento também é o dono desse 775 DSP que está em teste, que não estava em situação muito melhor do que o coitado aqui desse 9100. Não transmiti em HF, colocando o rádio aqui em TX, banda superior, 14.1 MHz. Temos aqui absolutamente nada. Na saída, o rádio em repouso, apenas em RX tem 2.25 amperes, em TX 5.4. Ou seja, eu sei que os transistores são polarizados, mas não há amplificação. A gente vai dar uma olhada. Eu já andei fazendo uma análise, óbvio, o equipamento já está aberto. Depois de encontrar o que eu encontrei, vocês verão no vídeo desse rádio, eu já fiquei meio preocupado. Até porque, olha a situação dos parafusos. Quando eu pego um rádio onde o técnico não tem uma chave decente para remover os parafusos, deixando eles dessa maneira, eu sei que o resto, a pessoa que tentou fazer manutenção, não vai se preocupar em fazer um trabalho decente, já que o cara não tem 10 reais para comprar uma chave. É isso que eu penso, tá, pessoal? Sinto muito. Eu sei que tem gente que acha que eu sou meio radical nisso, mas poxa, custa 10 reais uma chave nova dessa daqui. Não precisa ser uma chave de titânio, não. Uma chave dessa aqui, que nem da Tramontina. A gente está tratando, a gente está lidando com equipamentos caros, equipamentos sensíveis. Mesmo que não fosse, mesmo que fosse um equipamento militar, mesmo que fosse um rádio de 200 reais, merece um tratamento decente. E não entregar para o dono o equipamento com os parafusos nessas condições. É complicado, né? Então vamos parar de conversa e vamos para o serviço. Antes de proceder com algumas medições, a gente faz uma análise visual completa, tanto da parte superior como agora da parte inferior do equipamento. Para quem já viu um vídeo que eu fiz de um Icon 7410, vai notar uma semelhança grande, lógico. Eles compartilham boa parte dos componentes, tá? O 7410 da Icon é essa versão sem VHF e sem UHF, tá, ok? Então compartilha a parte de acoplador de antena, PA, lógico que sem o de VHF e UHF, e mais outras partes. Observando aqui, eu notei que esses parafusos não são desse lugar aqui, sem contar a situação deles, né? Os parafusos que fixam esses painéis, eles são desse tipo aqui, tá vendo? Esses são os parafusos corretos de fixação. Esse que a gente observa aqui no acoplador automático. E nessa placa não, foram trocados por parafusos que fixam as tampas, né? A gente observa aqui a substituição. Esse parafuso também não é um parafuso da Icon, tá? Parafuso em aço inox. E aqui a situação não é diferente. Tem marca de tinta, tá vendo aqui nesse cabo coaxial? Uma marca de tinta aqui embaixo no painel. Temos mais uma marca de tinta nesse cabo aqui. Marca de tinta aqui também. Alguém andou marcando esses cabos para ter como referência. Ou seja, esses painéis aqui foram removidos, certamente passaram por manutenção. Fazendo a remoção dos cabos, a gente nota que todos eles têm uma marcação, que nem aqui O, tem a marcação O aqui embaixo. Esse cabo está marcado R nele. Temos aqui a indicação R aqui embaixo também. Esse outro cabo
P. Temos a indicação de P nesse conector. Então não havia necessidade do cara sair pintando o rádio inteirinho da pessoa. Isso mostra falta já de atenção na hora de executar o serviço. Removendo aqui, a gente já observa logo de cara a falta de um dos parafusos que fixam essa blindagem. Aqui um outro parafuso não original. Isso dá medo quando a gente começa a observar essas coisas assim, complicado. Aí depois o dono fala: nossa, demora para fazer a manutenção, tá demorando, né? Mas olha a situação em que o rádio chega pra gente. Tem que desfazer serviço mal feito. O rádio apresentar um problema é tranquilo. Agora, ter que ir atrás de defeito colocado, serviço mal realizado, isso demanda muito mais tempo. Que foi o caso também desse 775. Estava completamente alterado, bem mexido. Então, para a gente deixar o rádio da maneira como o cliente merece, como o equipamento merece, leva tempo, viu? Aqui a unidade Band Pass Filter, indicação dela, BPF, Band Pass Filter. Olha que eu encontro aqui. Que adaptação é essa? Colocaram um FET aqui no lugar de um outro transistor. Uma bela de uma adaptação. Ai, meu Deus. E não resultou efeito, né? O rádio não funciona. Bom, vamos procurar ver o que mais a gente vai encontrar no caminho. Aqui já é um transistor adaptado. A gente pode observar que foi arrancado um pedaço de uma trilha aqui. Nesse sentido, vem um sinal a ser amplificado por esse transistor. E aqui temos o caminho já do sinal amplificado, que vai para o PA de HF 6 metros. O componente que a gente fala é esse daqui. Silicon Germanium Broadband MIC Amplifier. Está aqui o datasheet, as especificações técnicas dele. Componente IC201 BGA 616. Não adianta tentar adaptar, pessoal. Aqui eu não tenho esse transistor. É a primeira vez que eu vejo esse componente. Vou fazer a solicitação dele dos Estados Unidos. Meu fornecedor já verifiquei. Tem, não é caro. E aí sim, fazer a instalação. Proceder da maneira correta. Porque não adianta a gente ficar adaptando qualquer transistorzinho com a esperança de que vai funcionar. Mesmo que funcione, não vai ser da maneira correta. Então, se não existisse, se fosse um equipamento antigo, o componente fosse descontinuado, não tivesse mais em linha, mas pessoal, é um componente recente, atual, está sendo fabricado ainda. Não há porquê esse tipo de adaptação, né? O que eu quero fazer é verificar se o circuito do rádio está gerando sinal para poder ser amplificado por esse transistor que está danificado, que adaptaram esse aqui no lugar. Então eu meço aqui com a minha ponta de prova e temos aqui no meu analisador de espectro 14.1 MHz menos 28 dBm. Há um sinal sendo gerado, que eu tirei a ponta, voltei com ela, tá aí, menos 28 dBm. O rádio gera sinal, mas o transistor que haviam colocado aqui não é o correto para essa aplicação. Eu vou colocar o componente original, recomendado para esse circuito, para essa aplicação, como o circuito pré-amplificador
que envia o sinal aqui para o PA está danificado, o que a gente vai fazer, não adianta nem eu medir a amplitude aqui, porque é zero. Vai ter removido aquela gambiarra. Então o que eu vou fazer é injetar um sinal, amplitude aqui 0 dBm, bem na entrada do PA. Temos aqui o transistor excitador, os transistores drivers, os transistores de saída de RF. E aqui daí vai para o low pass filter, vai para o acoplador de antena, antena externa, tudo mais. Então, vou fazer um teste. Rádio em 14.1 MHz. Transmitir. Temos aqui potência, temos a LC. Estou aqui em torno de 150 watts, como a gente pode observar. 145. Para 0 dBm, eu vou abaixar um pouquinho essa amplitude para que tenhamos em torno de 100 watts. Menos 4 dBm, temos aqui em torno de 100 watts. Agora não tenho leitura de LC. Vou subir de novo um pouquinho a parte de excitação. Tá ok, menos 2.5 dBm, 125. E agora já tem indicação de LC e potência. Ok, com isso eu sei que a parte amplificador, o estágio final, tá ok, excitando com o meu gerador. Então, substituindo o transistor danificado pelo correto, refazendo as ligações, fazendo uma análise geral depois, certamente o rádio irá voltar a funcionar. Está aqui o material em mãos. Comprei 10 peças, BGA 616, RF Silicon MMIC Infineon RF Amplifier. Fazer a instalação dele, colocar o rádio novamente para transmitir. Então, transistorzinho no lugar, componente original. Chegou o momento da verdade. Ainda não coloquei esse outro aqui por cima, não sei se vai funcionar. A gente vai saber agora. Colocar o rádio em transmissão e não transmitiu. Acende a luz de RX, muda para transmissão. 14 MHz RTTY, não tenho nada. Não funcionou. Quero verificar se ainda está vindo RF para ele, se está saindo RF dele. E outro ponto, esse, pessoal, é um componente ativo, tá? Ele não é como um resistor, como um indutor, como um capacitor. Ele precisa de uma alimentação para poder amplificar o sinal que vem por aqui. Justamente a tensão de alimentação do transistor. O rádio já está em transmissão. Eu tenho 1.1 mW. Realmente sem alimentação. Certamente aquela adaptação que fizeram aqui deve ter drenado mais corrente, pode ter acontecido algum curto-circuito e danificou a tensão que chega para o transistor poder fazer amplificação. Eu vou ver depois desses resistores. Temos um conjunto de 3 resistores em paralelo aqui. Quero verificar antes deles. E a tensão também continua na mesma. Agora eu quero seguir então essa trilha, ver onde ela vai dar e verificar, né? Chegar ao ponto em que a tensão morreu. Analisando no manual de serviço, o estágio aqui excitador, temos IC 201, justamente naquele ponto onde eu mostrei no painel impresso, os 3 resistores de 220R em paralelo. Em RX temos de ter 0 volt, mas em TX 3.92, o que não ocorre, não há diferença nenhuma. Então eu quero saber, quero procurar justamente nesta linha que vemos aqui para T8V. É aqui que me interessa
a tensão de 8 volts de transmissão não está chegando até aqui. Ela passa por esses resistores de segurança e vem alimentar o pino 3 out aqui do IC201 por esse choquezinho de 22 microHz, e é o mesmo pino que entra a alimentação, é a saída de sinal. Temos um capacitorzinho aqui que vai desacoplar a componente DC da componente AC, porque o que vai interessar para a gente aqui depois desse sinal amplificado é só o sinal de RF, o sinal alternado de radiofrequência, e a componente DC fica aqui, não caminha para a parte do PA, tá? Então nesse pino 3 eu também deveria ter essa tensão de 3.92, eu não tenho aqui e não tenho aqui em cima. Então vamos caminhar e ver da onde essa tensão ela vai se originar. Analisando aqui no manual do serviço, encontrei o transistor responsável pela tensão de T8V, é o Q491. Em transmissão a gente tem que ter 7.7 volts, em recepção 0 volts. 2SD 1664. A gente seguir aqui justamente a linha T8V, que não existe essa tensão. Na RF Unit, essa placa aqui de cima, a gente tem os dois transistores responsáveis por alimentar as tensões tanto de recepção, que é esse daqui, como a tensão de transmissão, a R8V e a T8V. O transistor que alimenta a parte de transmissão estava aberto, certamente alguma sobrecarga nessa linha no momento que estavam tentando fazer alguma adaptação do transistor excitador, acabou que de repente algum curto, algo do gênero, e abriu o bico transistorzinho. Já substituído, então pronto para o teste. Não há por que não ter tensão de alimentação em cima desse excitador. Rádio em recepção, pronto para o teste. Colocar em transmissão, verificar a tensão bem aqui. Antes não tínhamos nada, agora tenho 3.96. O manual de serviço recomenda a tensão de 3.92, bem próximo do ideal. 392, 396 está dentro do tolerável. Então essa área aqui já está recebendo a tensão correta de alimentação. Quando isso ocorre, temos sinal na entrada do transistorzinho, temos alimentação para ele. Quando está tudo ok, sabe o que a gente passa a ter? Potência de transmissão. Vejam aqui, quase 125, 120 watts, vamos colocar aqui. A rádio tem agora potência de transmissão 120 watts. Finalizando, antes de fixar o painelzinho, né, a Band Pass Filter Unit, colocar os parafusos corretos, eu decidi dar uma olhada embaixo dela, ver se estava ok. No que eu começo a levantar, eu já vejo essas marcas de queimado na blindagem inferior. Já me chamou a atenção. Observando aqui, também tem marca de manutenção. Todos os diodos do Band Pass Filter foram substituídos. Aqui ao serviço. Foram trocados aqui esses diodos. Dá para ver que todos eles foram substituídos. Aqui foi substituído. Aqui tem um serviço estranho pra caramba. Rasparam o painel. Tem resistor na vertical em vez de estar na horizontal. Deixa eu melhorar aqui para vocês poderem observar. Apoiar aqui esse painel aqui assim. E agora vocês podem observar melhor. Deixa eu dar um foco. Olha o trabalho. Muito profissional mesmo. Fico impressionado com esse tipo de serviço. Aqui é a mesma coisa. Todos
todos os diodos foram substituídos. Só que eu não sei se são os originais. A nomenclatura aqui é S1. Eu vou procurar no manual de serviço o valor exato desses diodos, porque tem alguns modelos que estão escrito S1, outros não tem nada escrito, que nem esses daqui. Outros tem de novo S1. Ou seja, preciso fazer um levantamento bem preciso dessa área. Não adianta a gente só revisar aqui a parte de cima, fazer a manutenção. A hora que a gente levanta o painel, vai fazer a última verificação antes de fechar para dar início ao alinhamento. Mais surpresa, né? Chegou o material para a gente finalizar a manutenção nesse Icon 900. Vamos ver se agora termina, né? Eu já tive que 2 vezes importar peça para repará-lo. Aqui os diodos vieram da Mauser. Vou mostrar para vocês quanto é que custa comprar um pouquinho de material fora do Brasil. Está aqui toda a documentação da importação do material. Aqui o saquinho com os componentes. Muito bem embalado. Sempre a Mauser faz um serviço fantástico. Componentes de qualidade. Embalagem protegida contra ESD. Material original Toshiba. Pin diodes. Tá aqui um SV 307, 300 peças eu comprei. Esses componentes me servirão em outros rádios, tá? Não é somente nesses que eles são aplicados. Tem outros equipamentos que utilizam esses diodos e costumam queimar bastante. Um outro rádio que usa eles, o FT 450, 450D, todos eles também utilizam no front-end esses diodinhos que são bastante sensíveis. Tá aqui, quanto que eu gastei de material? 300 diodos, 41,70. Convertendo usando a moeda aqui, o que a FedEx no Brasil utilizou para conversão. Tá aqui a moeda, o câmbio 3,64. Total em real R$ 151,78. Se for somar o frete, $35 de frete, tá? A compra eu realizei dia 28 de março. Recebi eles hoje, dia 31. Aqui dia 31, material na mão. Rápido, sem dor de cabeça. Não tem que ficar dependendo da aduana brasileira, parte de correios, que é um caos. Utilizando a empresa de courier, a gente paga um pouco mais caro, mas tem a comodidade e a tranquilidade, a gente sabe que vai chegar. Então tá aqui. Em dólar, o total deu frete mais produto $76,70. R$280 saiu para mim o material com frete. Chegando aqui no Brasil, os encargos eles incidiram somente sobre o valor do produto, R$ 41,70. O valor declarado em reais dá R$ 51,82. Base de cálculo, imposto de importação 60%, R$ 91,09. ICMS R$ 53,32. Despesas administrativas, a parte despachante aduaneiro da FedEx. Total que eu tenho que pagar na fatura, R$200 que ficou de imposto. Então 200 mais 279. Material em mãos. Agora a gente vai aplicar no rádio o material correto para o equipamento. Tudo bonitinho, com garantia e primeira linha. Substituídos todos os diodos que não eram originais, que haviam sido trocados. Tá aí agora o modelo correto para aplicação. Tudo instalado da maneira correta, checado. Os resistores aqui também agora do valor correto. Na posição, não tem nada adaptado. Todos os componentes certinhos.
alinhadinhos, tudo ok, como deve ser. Aqui é o que saiu do rádio, são todos esses diodos que eu troquei, que não eram os originais mais. Olha o quanto saiu da fita, quanto de diodo que foi recolocado correto. E aqui deixei para vocês observarem. Deixa eu dar um foco legal aqui. O diodo de cima é o que estava lá, é um S1, como vocês podem observar. E o que deveria ter, e agora tem, é o de baixo, que tem indicação de TX. Comparando os componentes entre o correto, um SV307, está aqui, VHF Tuner Band Switch Applications, tá? Um diodo PIN, a identificação dele TX. Esse é o componente correto para essa aplicação. O diodo que estava lá no local, um N4148, um diodo de uso geral, Small Signal Diodes. Device Marking S1, tá aqui. É a identificação do diodo S1, que nem vocês viram. Em vez de ser um diodo PIN, um diodo de comutação para alta frequência, a gente tinha um diodo de uso geral. Tudo remontado. Aproveitei e fiz um check-up geral. Não encontrei mais nada com indícios de manutenção, nada alterado. Eu não tinha os parafusos originais, que nem esses daqui, que seriam os corretos de fixação. Encontrei uns bem aproximados. Então tá aqui. Agora não tem nada mais de parafuso misturado, diferentes. Então, parte mecânica, parte elétrica, tudo ok, cabeamento no lugar. Chegou a hora da verdade. Vamos ligar esse belo equipamento e ver como ele vai se comportar. 14 MHz, RTTY, transmitindo, tá ok, a LC tá em ordem. Temos em torno de 110 watts. Maravilha. Dentro do esperado. Fazer um teste em 80 metros, por exemplo. Ok, ALC, potência, também 110 watts. Não tem alteração da potência de transmissão, 28 MHz, ok, 105 e 6 metros também, tudo em ordem. Então a parte de transmissão de HF, apesar de não estar com sensor para 50 MHz, dá para ter ideia que temos aqui os 100 watts, ok? Está bem aproximado, 30, 50, quebra o galho para um teste sem muita precisão ainda. O rádio não passou por alinhamento, vai passar por alinhamento. Então só para eu ter uma ideia do funcionamento geral, qual está perfeito. Não há nenhuma oscilação nas leituras, tudo ok. O projeto desse rádio é fora de série. Para quem ainda não conseguiu fazer uma semelhança, ele é um concorrente direto, digamos, do TS2000. Na verdade, muito, mas muito superior a um TS2000, a um FT847, 857, 897 eu nem comento porque não chega, tá muito longe do equipamento desse daqui. Para quem procura um rádio all band realmente top, esse é o equipamento. Muito bom. E com opção também para 1.2 GB. Ele não tem instalado. Faz D-Star. Realmente uma bela máquina. Então, finalizar alguns testes e aí dar início a um alinhamento fino do menu de serviço dele. Fazendo um alinhamento, eu vejo que eu não tenho sinal em UHF, nem recepção nem transmissão. Até cheguei a tirar a tampa aqui, ver se não tinha nada de errado na parte de UHF, tudo ok. Aí vim aqui atrás dar uma olhada no conector, né? Desconfiei. Tá aí.
arrebentado, arregaçado aqui no meio. Provavelmente alguém errou e colocou um conector UHF aqui e detonou, né? Em vez de utilizar de repente um adaptador. Agora é tarde. Vou ver se dá para recuperar, senão a gente coloca um novo aqui, né? Com jeitinho eu consegui recuperar aqui o conector. Não vai ser necessário substituir não. Finalizado o ajuste fino do menu de serviço, fiz uma geral, toda a faixa de HF, VHF, UHF, tudo ok nesse Icon IC9100. Fazer um teste de transmissão. ALC ok, potência. Rádio com 101 watts, estável em todas as bandas. Não importa qual banda eu coloque. Potência, ALC, tudo ok. Aqui em 80 eu tenho 104, 7 MHz, em torno de 102. ALC agora dentro da escala. Temos aqui 102 watts. 21, as principais bandas, tomar como referência. Tá aqui a ALC, potência. Maravilha. Como manda o figurino. Belíssimo equipamento. Rádio é fenomenal. Foi a primeira vez que eu coloquei as mãos em um 9100. Fazia tempo que eu queria pegar um equipamento desse para poder fazer manutenção, verificar a construção, e superou as minhas expectativas. Agora 6 metros, 104 watts. Maravilha. Rádio realmente fantástico para quem procura um all-in-one e está querendo algo realmente bom, um equipamento confiável e com recursos de ponta. A Icon devia um rádio desse e realmente o 9100 faz por merecer. Teste de transmissão em VHF, potência, ALC. Querem saber quanto que ele entrega? 100 watts, tá aqui 101.8. Considerar 100 watts. Em UHF, ALC também certinho, potência, são 75 watts. Também estáveis. 100 watts em todas as bandas de HF, 100 watts em 50 MHz, 100 watts em 144 MHz e 75 watts em UHF. Realizando alguns testes aqui com ele, parte de recepção, eu notei que ele não tem banda de aviação. Achei um absurdo. Ele vem de 136 a 174. Tentei aqui ir até a banda de aviação, sendo apenas de 136 a 174. Ele está bloqueado para recepção na faixa de aviação. Quero dar uma olhada se for possível liberar essa banda para a gente escutar. É interessante, é um feature a mais. Eu vou analisar. Se necessário, eu abro de novo o equipamento e vejo o que é necessário aí para desbloquear. Existe uma nota da Icon onde eles comentam sobre a expansão do range de recepção. Banda de HF indo de 0.03 MHz a 60, a banda de VHF de 108 a 174, o UHF de 420 a 480
e SHF de 1.240 a 1.320, tá? Se tiver a banda opcional. Para fazer isso, a gente vai acessar a Main Unit, parte lógica do rádio. Tem um barramento de diodos, e os diodos em questão são de 1504, 1505, que eu tenho que remover. Temos aqui o barramento e os referidos diodos ainda estão no lugar, então vou removê-los. Aí, né, nos 50 watts, ele acaba esquentando um pouquinho, sim. Experimenta aí, essa é ventoinha de computador mesmo. Põe lá atrás, você vai, pelo menos no meu caso aqui, acabou. 3.6K. Eu ligo lá, ele fica bem estável. Escorrega, mas é muito pouca coisa, hein? Tá bom, Antônio? Aí está. Pela frequência, o colega que está chegando, você tem o Papa Yankee 2 Uruguai, Brasil, Antônio por Limeira. E aqui, PY2, Portugal, Hotel Romeu. É João Afonso Portales. Quem está chegando com vontade? Vai ficar legal. É porque chega às 6 horas da tarde, não tem mais nada no rádio, né? Tá matando os 40. E até foi num converseiro lá com o Roberto, né? Ele falou, é muito tempo, né? Você vai ficar e não tem mais, acabou. Neto, PY2MCK. Bela transmissão, né? Desceu aí e acabou. E ele tem razão, né? E é gozado, né? A propagação em 80 me parece estar muito boa. Pelo menos aquele dia que eu estava conversando com o Roberto lá. Não estava barulhento, viu? Eu acho que a antena lá ficou legal. Bom, muito bem. Então, a nossa oportunidade de São Paulo, ver se ele já voltou. Tomara que vocês escutem ele por aí também. Bom, perdeu o câmbio do Neto, você não perdeu muita coisa, né? Mas perdeu alguma, né? Você perde alguma coisa. Tá ruim isso aí, Paulo. Paulo, quem te viu, quem te vê, hein? Você tá mudando de frequência, tá super esquisito. Deixa eu acertar a placa aqui. Paulo, eu entendo muito bem que radioamadorismo é experimentação. Até certo limite, né? Quando os amigos não conseguem mais ouvir, aí o bicho pega. Que legal. Mas esse negócio de deixar as visitas falando sozinho é engraçado. Eu lembro que meu pai, quando estava no auge Fazer da um teste dele, agora. Vamos ele tinha que dar inverter aqui. tipo, os pessoal de fora e empresários, Veio para a banda de baixo. sempre lá na casa dele. Vamos ver se a gente vai escutar a aviação. Começavam a beber e não ia embora. E meu pai tinha o horário dele, né? Tipo 10, 11 horas no máximo, começava Aí! Agora sim. Porque ele levantou muito cedo. Tem condições de divisar o cruzamento 9 direito e manter o ponto de espera da esquerda? Então, eu descansava. Entre a divisão, cruza 9 direito e manter o ponto de espera 9 No direito. máximo meia-noite. Arrumei Hotel Alfa November da Torre Guarulhos. Autorizado em SLS 09 da direita. Seguinte, Hotel Alfa November, pista 9 direita, aumento 1 na 90 graus. Maravilhosa a recepção desse rádio. 8, aguardando autorização para o pouso. Essa informação vai de volta para o Fátima Duda. Positiva, tudo está quente. We have a red stop bar here. Papá Romeu, Papá Golf Whisky, ali mantém na pista 09 da esquerda. E o conserto da sua antena no setor 1 foi providencial. Eu estava comentando isso com o Roberto hoje. Porque eu acho que dos últimos anos, esse vai ser o ano de maior estiagem em 40 metros. Maior blackout.
Nós começamos com o blackout agora, no final do mês, né? Final de março. Você lembra que na quinta-feira retrasada nós terminamos o cast por telefone? Dá para ficar escutando horas no rádio. Uma recepção suave, gostosa, um belíssimo equipamento. E agora funcionando perfeitamente bem. Recepção em HF tá ok. Transmissão em todas as bandas, tudo alinhado. Pronto para o dono poder voltar a se divertir com essa bela máquina. Nota 1000 para a Aiko, uma construção fenomenal, um rádio muito robusto. Nota 10. Espero que tenham gostado. Fica um abraço para todo mundo e até a próxima reparação. Eu estava esquecendo, antes que queiram me crucificar dizendo que eu liberei a banda de aviação no Aiko 9100 e ela transmite, mostrar para vocês que eu liberei para recepção. Não há como liberá-la para transmissão. Vejam, eu estou com tanto a banda principal como a subbanda com os LEDs verdes indicando recepção. Colocar aqui o rádio em transmissão. Coloquei, ativei a transmissão na banda superior. Essa que está em evidência. Eu perdi a recepção e o LED não ficou vermelho. O LED apagou, indicando o quê? Que não houve liberação de transmissão. O rádio não tem capacidade para transmitir na faixa de aviação. Eu vou retirar o rádio de transmissão. Tá aqui, voltou, liberou recepção. O rádio ele não transmite. Eu vou fazer diferente. Inverti. Agora a faixa de aviação está aqui embaixo e a banda principal está aqui, 7 MHz. Eu vou dar uma portadora, vou transmitir. Vejam o que acontece. O LED ficou vermelho. O LED principal está aceso, indicando o quê? Que é a transmissão. Que eu posso transmitir em 7050 MHz. Mas eu não tenho como transmitir na faixa de aviação. Isso eu gostaria, realmente quis deixar bem claro. Tanto que, vejam bem, rádio em recepção, eu tenho 2.26 amperes consumindo em RX aqui. Eu vou colocar, teoricamente, rádio em transmissão. Só que pode ver, luz TX apagada. O consumo até caiu, 2.14. Se houvesse transmissão, teria aqui indicando um consumo bem maior do que esse. Vou liberar aqui de novo. Tá aí. Então, só comprovação por A mais B que foi liberado somente a recepção. Até porque é impossível liberar o equipamento para transmitir nessa banda.